Começando então aqui mais um dia dos nossos estudos, nós vamos para o nosso livro Fonte Viva, no estudo do nosso Evangelho no Lar. O texto é o número 147, Refugia-te em paz. Essa é uma mensagem de extrema relevância, principalmente nos tempos atuais, onde nós estamos envolvidos com tantos compromissos, tantas responsabilidades, tantos desafios, né, que nos chamam a atenção. E eu me recordo que ontem, lendo um artigo que foi publicado, eu tinha então a pergunta, né, por que temos a impressão de que o tempo tem passado mais rápido? Há um tempo atrás nós tínhamos ali dentro do meio espírita, coisa de uns 5, 6 anos ou um pouco mais que isso, uma ideia da chamada teoria Schumann. Vocês devem se lembrar dela. Essa teoria ela falava sobre a vibração energética do nosso planeta. É uma ideia talvez um pouco esotérica, talvez um pouco mística. Alguns afirmavam que tinha uma fundamentação científica, que eram aparelhos que mediam essa frequência que havia no nosso planeta. E aí diziam então que essa frequência tinha aumentado, consequentemente fazendo com que a nossa percepção também fosse alterada, dando a impressão de que o tempo estava passando mais rápido. Teorias à parte, nós vamos então analisando exatamente o nosso modo de viver. A diferença que é o nosso viver hoje, em 2016, aqui nessa já segunda década do século XXI, para aquilo que nós vivíamos há 30, 40, 50 anos no século passado, onde nós tínhamos ali uma forma de viver diferente, hábitos diferentes, formas de realizar as nossas atividades de um modo diferente. Então não tínhamos a tecnologia que ficava bombardeando a nossa mente com informações, porque antes nós tínhamos ali as informações vinham quando você assistia a um telejornal ou quando você comprava, um jornal impresso e fazia ali a sua leitura, ou uma revista, ouvia um rádio, alguma coisa assim um pouco mais espaçada. Os nossos relacionamentos sociais aconteciam também em pequenos períodos, quando nós íamos a alguma atividade, quando alguém ia à nossa casa, quando nós íamos a algum compromisso. Então nós tínhamos assim pequenos horários onde nós interagíamos com o mundo e de resto nós ficávamos ali comprometidos com as nossas atividades. Um trabalho doméstico, um trabalho profissional, num deslocamento. Bom dia, pessoal que chegou. E aí então o tempo foi passando, começou a vir a tecnologia. E aí então nós acordamos praticamente, bombardeados de informação e começando já a nos relacionarmos com as pessoas. Você acorda, liga ali o seu aparelho celular, você liga seu computador e começam a chover mensagens, começam a vir aquelas inúmeras publicações. Você passa seu dia num transporte coletivo com a mente ocupada. Nós vemos hoje as pessoas naquelas fotos clássicas, sentadas em algum lugar ou caminhando, mexendo no seu smartphone, no seu iPhone, conversando com alguém ou pesquisando sobre alguma coisa. Então nós estamos com a nossa mente ocupada praticamente, se não 24 horas por dia. Nós temos ali aquele período muito pequeno onde nós estamos dormindo, mas ainda assim, nesse momento do sono, a nossa mente continua reproduzindo ou dando continuidade naquele raciocínio que nós iniciamos no momento da vigília. Então a nossa mente está, podemos dizer assim, nos tempos atuais, ocupadas 24 horas por dia. E isso, sem dúvida nenhuma, dá a impressão de que o tempo está passando mais rápido, porque nós estamos mais distraídos, mais dispersos com relação ao tempo e preocupados cada vez mais com as nossas atividades. Sem falar no contexto social, no contexto econômico em que nós estamos, em que nós precisamos o tempo todo batalhar pelo pão de cada dia, se desdobrando em várias atividades, onde nós estamos nos desdobrando em várias atividades, realizando
múltiplos turnos de trabalho, de estudos, de família, de vida social, então tudo acontecendo ao mesmo tempo. Lembrando daquela música dos Titãs, tudo ao mesmo tempo agora. E isso faz com que as nossas percepções, sem dúvida nenhuma, fiquem alteradas, comparadas com aquilo que acontecia no passado. O Arnaldo colocou, vi um artigo científico que uma criança de 8 anos nos dias atuais tem mais informação que o culto romano há 2000 anos. E não precisamos de... O artigo científico, Arnaldo, ele só dá para nós uma fundamentação, mas basta a gente olhar a facilidade, não apenas com relação às informações, até mesmo o conhecimento que as crianças têm hoje. As escolas são diferentes, o acesso à tecnologia, a troca de informações. Então isso para nós, assim, apenas fazendo uma análise superficial, já mostra, sem dúvida nenhuma, que as gerações atuais estão com uma mentalidade diferente. Algumas vezes até de uma forma prejudicial, porque acabam sendo exigidas num amadurecimento precoce que ainda não estão preparadas, tanto psicologicamente como moralmente, até mesmo biologicamente. O Amaury colocou, né, hoje ela vem quando queremos, estamos conectados com o mundo. Quando se menos espera, muitas vezes até sem interesse nenhum, as informações chegam. A gente lembra que no passado, os nossos televisores saíam do ar quando dava ali por volta da meia-noite, 1h da manhã, e só voltava na parte da manhã. Então a madrugada ficava desligada, era aquela programação concentrada em que nós tínhamos ali uma divisão entre entretenimento, informação. E agora não, agora tudo acontecendo sem que nós pensemos na vida que nós estamos tendo. Então toda essa introdução que nós fizemos nos leva exatamente a refletir sobre isso. Nós pensamos tanto nas coisas que acontecem à nossa volta e nos esquecemos de pensar naquilo que acontece conosco. Esse texto de hoje, Refugia-te na paz, traz para nós exatamente essa sugestão, para que nós possamos nos desligar temporariamente, ainda que seja num pequeno intervalo, desse mundo que temos à nossa volta, porque isso não faz tanta diferença hoje. Se nós fizéssemos uma filtragem de tudo aquilo que nós absorvemos a título de informação e víssemos exatamente aquilo que se torna realmente importante, aquilo que é útil e produtivo para nós, e descartássemos o resto, nós perceberíamos que 80% a 90% desse conteúdo poderia ser dispensado. E somente esses 10%, 20% teriam realmente alguma importância para a nossa vida, de fazer com que a nossa vida fosse melhor, fosse uma vida mais equilibrada, nos desse uma condição de existência mais saudável. Mas nós então vamos absorvendo tudo, mexendo com os nossos sentimentos, nós simplesmente não temos paz. Nós fizemos um estudo há pouco tempo, bom dia, fraterna. Fizemos um estudo há pouco tempo, aqui mesmo, no nosso Evangelho no Lar, falando sobre a ideia de roubarmos a paz de alguém ou de alguém roubar a nossa paz. Como isso é possível, alguém roubar a sua paz? Fazendo um pequeno resumo daquele texto, daquelas reflexões, nós lembramos que no momento em que eu comento alguma coisa com vocês, eu faço vocês pensarem como eu penso e sentirem o que eu sinto. Eu faço um comentário social, pessoal, político. No momento em que vocês estão em plena harmonia, por exemplo, num pensamento agradável, basta a gente lembrar assim, pessoal, vamos fazer uma meditação. Todo mundo sentado naquela posição de lótus, com os olhos fechados, meditando, e aí então vamos conduzindo o pensamento de vocês. E aí falamos assim, vamos imaginar um local onde vocês adoram, uma paisagem, um ambiente, mentalizem aquele lugar, ouçam, reproduzam na mente de vocês o som daquele lugar, uma praia, uma montanha, uma casa, ouvindo uma música que vocês gostam. E aí então nós vamos conduzindo o nosso pensamento naquela tranquilidade, naquela harmonia. E aí eu interrompo essa condução e começo a falar para vocês, vocês viram o assassinato que aconteceu aqui em São Paulo na semana passada, em que 3 pessoas foram executadas, uma caixa bancária foi explodido, policiais foram executados. De uma hora para outra eu tiro vocês desse estado de tranquilidade e coloco vocês nesse estado de medo, de ansiedade. Roubei a tranquilidade, ao mesmo tempo que eu ofereci,
eu trouxe vocês de volta para uma realidade bastante trágica, bastante perturbadora. Então isso acontece o tempo todo, nós estamos ali lendo as publicações, conversando com as pessoas, e os assuntos... mas o problema, Mauri, é que a realidade não é só isso. Eu trouxe vocês para isso. Eu poderia dizer assim, vocês viram aquela reportagem que falava sobre assistência social em que crianças eram bem tratadas, crianças eram acolhidas por pessoas amorosas e tudo mais. Eu posso te mostrar uma outra realidade. Então, quando nós falamos em roubar a paz de alguém, é oferecer para vocês, exatamente oferecer para nós, exatamente uma situação em que tira vocês daquele estado de tranquilidade e leva vocês para esse estado de ansiedade. Não temos aquelas situações do nosso dia a dia em que tem aquelas pessoas que se aproximam do nosso grupo, daquela rodinha que nós estamos fazendo, e de repente o assunto começa a ficar chato, as pessoas começam a ficar incomodadas, aí você disfarça, levanta e sai daquela rodinha porque a pessoa está muito chata, o assunto não é agradável. Há aqueles que gostam, que estão ali sintonizados, harmonizados com ela, mas há aqueles que estão numa sintonia diferente e pensam de um modo diferente. E muitas vezes até dentro de um assunto religioso, em que o outro quer falar de Deus, quer falar de Jesus, mas de um modo intolerante, nos tirando daquilo. Por exemplo, eu penso diferente, mas ele me rouba isso. Vai com Deus, Angelina, bom fim de semana. Tá, boa sorte aí na assistência que você vai prestar. Então, falamos até mesmo de religiões, só que eu falo da minha religião atacando a sua. Então não importa qual é o assunto que nós vamos tratar, o que importa é a forma como nós vamos tratar. E isso faz então com que nós roubemos a tranquilidade do outro, roubemos a paz do outro. Você entra, por exemplo, nas suas redes sociais, que é um hábito para praticamente cada um de nós, e aí entramos na nossa rede social com aquele estado de espírito, eu acordei bem-humorado, acordei disposto, sol brilhando na janela. Aqui em São Paulo o sol não está brilhando tanto, mas está valendo. E aí então eu começo a ver as publicações. É política, ironia, sarcasmos, fotos perturbadoras, fotos agressivas. E aí então todo o sol que estava brilhando acabou pairando sobre ele, na verdade, aquela nuvem tempestuosa, me tirando daquele estado de tranquilidade. E nós fazemos isso com tanta naturalidade, se tornou para nós algo tão frequente, tão comum, que nós nem percebemos quando fazemos. E quando fazem conosco, nós também nem percebemos que nós estávamos bem e de repente deixamos de estar porque nós fomos atingidos por isso. Então essa é uma realidade que nós vivemos hoje, quando se fala nesse estado de perturbação. E por isso então a recomendação que é trazida para nós, desse refugia-te na paz, fala exatamente isso, que nós temos que buscar esse refúgio, para entrarmos em sintonia conosco mesmo e até mesmo com o mundo espiritual. Porque nós fazemos as nossas preces geralmente num horário marcado, no momento de dificuldade, no momento de gratidão. Mas de um modo geral, o nosso dia a dia, a nossa rotina, ela não é uma rotina em que nós estamos em sintonia, em harmonia. Tico colocou, nós sempre ouvimos a frase, eu não mereço. Temos a ideia fixa sobre o nosso direito de paz, direito ao paraíso. E aí a gente percebe que nós estamos, na verdade, criando os nossos próprios problemas. E não estamos dando espaço para esse nosso estado de paz, essa paz interior que todos nós desejamos. Vamos aqui então para o nosso texto, para acompanhar o raciocínio de Emmanuel, que nos ajuda nesse esclarecimento. Ele separou para nós aqui uma passagem importante do livro de Marcos, capítulo 6, versículo 31, que ele dizia assim: havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Então já dá para a gente ter uma ideia do que significa isso. Iam e vinham incessantemente, com rapidez, com ansiedade, expectativa, e não tinham tempo para comer. Ele traz para nós o seguinte raciocínio: o convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual.
Inúmeras pessoas atravessam a senda, famintas de ouro, e voltam carregadas de desilusões. Outras muitas correm às aventuras, sedentas de novidade emocional, e regressam ao tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora, para as manifestações de religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos como nunca. No entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam, presentemente, em guerras de arrastamento científico. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo por intensificar-lhe as colheitas. Mas para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai-e-vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achando falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Ó meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses no cansaço material. Todavia, penetre o santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade que o plano da carne te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis, entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais a que o Senhor te destinou. Então, nesse texto, nós vimos aqui algumas reflexões importantes trazidas por Emmanuel a respeito daquilo que nós vivemos hoje, essa dinâmica do mundo hoje, e a necessidade de nós voltarmos a nossa atenção para os interesses da nossa alma. Nós percebemos, dentro de muitos estudos que já foram realizados, quais são as motivações que levam as pessoas a buscarem alguma crença, a buscarem alguma religião. E aí, então, geralmente, são poucas aquelas que têm a preocupação de se elevar espiritualmente, de promover um crescimento espiritual. Porque, de um modo geral, as pessoas vão até as religiões em busca de ajuda para alguma dificuldade que estão vivendo. Eu vou em busca da paz, eu vou em busca de assistência. Tanto é assim que, se por acaso nós não conseguimos encontrar aquilo que nós precisamos dentro daquela instituição, nós mudamos. E aí, então, pesquisas já mostraram para nós do porquê de pessoas trocarem tanto de religião. Mas você era católico, você virou evangélico, você era evangélico, você virou católico, ou você era católico e virou espírita. Você era espírita, se decepcionou e se tornou evangélico, você acabou depois conhecendo a religião da Umbanda, você virou budista, você virou muçulmano ou judeu, que aqui no Brasil é uma migração de menor intensidade, né, dada a nossa cultura. Por que as pessoas trocam de religião? Por que há essas migrações tão intensas? E as pessoas então justificam que
foram em busca de algo que preenchesse aquele espaço interior, que não era preenchido pelos interesses do mundo material, ou porque buscavam alguma assistência que não receberam, ou não foram bem tratados na instituição, ou a própria base filosófica não ofereceu para ela aquilo que ela procurava. Então, na verdade, ela precisa de uma religião, não como algo que faz com que ela se aproxime de Deus, mas ela precisa da religião como algo, uma força sobrenatural, que ofereça para ela aquilo que o mundo material não ofereceu. E aí então vem a grande dificuldade que nós encontramos, porque todos nós desejamos essa espiritualização, essa elevação, essa paz espiritual. Mas nós não apenas não estamos sabendo como procurar, mas nós não estamos dando tempo, não estamos criando oportunidades para que a gente possa cultivar esses interesses da alma dentro de nós. Por que as pessoas deixam de frequentar as religiões? Por que elas frequentam com tanta pressa? Eu tenho que ir correndo lá para o nosso culto, para a nossa missa, para a nossa palestra, porque começa às 8 e acaba às 9. Então fica me esperando que eu vou lá rapidinho e depois eu volto. Não é assim que acontece? A gente vai para esses oásis, né, de paz dentro desses desertos que nós encontramos de desespero, de angústias. E nós vamos com pressa, com hora marcada para entrar e com hora marcada para sair. Isso quando nós temos um compromisso com as instituições. Nós não chegamos, por exemplo, olha, eu cheguei aqui agora, vou trabalhar com calma, vou meditar, vou trazer aquela reflexão, eu vou respirar um ar diferente, vou ouvir uma mensagem diferente para que eu possa me recompor, me fortalecer. Mas não. Me recordo de uma atividade realizada num centro espírita que uma prima frequentava, em que os médiuns deveriam chegar às 8 horas e sair às 9. Era o tempo que eles tinham de desenvolvimento mediúnico. Só que as portas fechavam exatamente às 8 horas. Era uma regra daquele grupo, daquela equipe. Entra-se às 8, sai às 9, se chega atrasado não participa. E era muito comum, quando dava 10 para as 8, 5 para as 8, as pessoas chegando afobadas, correndo, com aqueles livros na mão, com material na mão, subindo as escadas, e chegavam ofegantes para realizar um trabalho. Como se aquele fosse um trabalho, um compromisso social, e não como se fosse uma oportunidade para que ela pudesse se fortalecer. E é assim que a gente vai hoje. É assim que a gente vive hoje. O nosso tempo, a nossa rotina. Nós criamos uma situação em que nós não damos tempo para nós. Nós chegamos em cima da hora para cumprir aquele horário, acreditando que ele será o suficiente para trazer para nós aquilo que nós buscamos, que é aquele alimento espiritual. Nós não fazemos isso com tranquilidade. Quando se fala sobre ansiedade, eu me recordo de uma palestra realizada pelo psicólogo Sérgio Breves, lá do Rio de Janeiro, em que ele falava de que forma que nós temos que lidar com as ansiedades dos tempos atuais. Ele dizia assim: vocês já perceberam que quando nós estamos comendo, muitas vezes nós não só não percebemos o sabor da comida, como nós não sabemos o que estamos comendo, pelo fato de nós nos sentarmos à mesa e comemos fazendo alguma coisa. Nós não paramos para dedicar aquele momento para o nosso bem-estar. Nós sentamos com o celular à mão, com um texto à mão, com a televisão ligada, e vamos comendo, olhando para as coisas, fazendo com que aquele momento de paz e tranquilidade para nós saborearmos a comida se torne, na verdade, o momento em que nós temos a obrigação de parar, porque nós temos coisas mais interessantes para fazer. Tudo ligado, fraterna. Muitas vezes você tem alguém do seu lado falando, você com o celular na mão, a televisão ligada na frente e você colocando ali a comida na boca. Aí você fala assim: eu tenho que comer rápido porque eu tenho coisa para fazer. Assim acontece com o nosso alimento físico, assim acontece com o nosso alimento espiritual. Então, na verdade, nós estamos nos envolvendo num tipo de rotina que é autodestrutivo, que é autodestrutiva. Essa palestra eu ouvi, fraterna, já há muito tempo, e infelizmente eu não consigo também cumprir, porque dá a impressão de que nós estamos aqui conversando com um santo, né? Mas não é não.
Mas eu percebo assim que algumas vezes uma comida é tão saborosa, que é aquela comida que eu gosto e tudo mais, que eu paro para comer. Eu me lembro da palestra e falo assim, ó, deixa eu sentir o gosto da comida. Aí eu paro o que eu estou fazendo, começo então a comer devagar, começo a saborear, parece até uma coisa meio zen, né? Aquela coisa meio ritualística, para saborear aquela comida. O resto da nossa rotina, quando é comida comum, aquela comida que a gente come simplesmente para poder se alimentar, ela vai a toque de caixa, porque eu estou com pressa. Então isso na verdade não é algo que nós estamos criando intencionalmente, porque nós sabemos que isso é ruim. Viver com o tempo contado, viver nessa pressão, nessa angústia, acaba afetando o nosso psiquismo, o nosso emocional, acaba refletindo, sendo somatizado, atingindo o nosso corpo físico, e também trazendo em nós essa perturbação espiritual. E nós fomos levados quase por uma grande torrente, né, aquela grande maré, aquela correnteza que foi nos arrastando, e nós simplesmente aderimos a esse sistema. Nós nem percebemos que vivemos assim. E aí então nós temos essa oportunidade. Felizmente algumas instituições trazem para nós essa mudança de hábito, e nós já conversamos sobre isso, né, quando estudamos na semana retrasada, se eu não me engano, falando sobre o nosso corpo físico. O que a doutrina espírita poderia trazer para nós em termos de benefício para o nosso corpo físico? Porque a gente pensa, não, falar de nosso organismo, do corpo físico, é coisa de educador físico, é coisa de médico, é coisa de nutricionista, de fisioterapeuta, não tem nada a ver com doutrina espírita isso. E aí então naquele momento em que nós estudamos, nós percebemos que o nosso corpo físico, ele é o instrumento de trabalho do espírito. Portanto, se o espírito não cuida bem do seu instrumento, ele vai ter um trabalho reduzido, um trabalho deficiente, que vai trazer para ele depois consequências futuras. Então nós temos que aprender a viver, aprender a cuidar do nosso organismo. E eu até trouxe para vocês aquela sugestão de conversar, né, com os dirigentes das casas espíritas, que cada um frequenta, para trazer exatamente essas palestras que falem sobre as nossas saúde, que falem sobre a saúde física. Por que não um palestrante espírita que seja profissional da área de saúde falar dessa relação de corpo e alma, da reencarnação, dos cuidados que nós temos que ter? Então, na verdade, nós estamos então nesse processo de autodestruição, um processo extremamente complexo, porque nós aprendemos a viver assim. Então, como eu falei para vocês, naquela oportunidade falávamos sobre as escolas orientais. Naquele momento em que nós ali fazemos os nossos exercícios, faz yoga, faz ali tai chi chuan, faz ali algum tipo de atividade que proporcione para nós aquele momento de meditação. A Norma colocou ali em cima, né, essa paz eu acredito que é interna, não externa. A paz ela é externa, né, é interna, né, Norma? O problema é que o ambiente externo, pelo fato de nós estarmos inseridos nesse ambiente, nós não temos como evitar a sua influência. Aqui Emmanuel coloca exatamente esse ponto. Deixa eu resgatar para vocês aqui. Ó. Ele diz assim, ó, é possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem um pedaço da natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetre o santuário dentro de ti mesmo. Então ele quer dizer assim, a gente pensa, qual é o melhor lugar para você meditar? E aí a gente começa a fazer aquelas pesquisas de fotos, de imagens no YouTube, e você vê uma pessoa sentada de frente para o pôr do sol, o outro deitado numa rede, num jardim, criado dentro daquela estrutura paisagística, né, que traga aquela paz, aquela harmonia. O outro parado, sentado no alto de uma montanha, olhando para o horizonte. Aquele outro deitado num gramado, onde nós temos ali borboletas, naquele jardim florido próximo a ele. Só que, na verdade, no mundo que nós vivemos hoje, esses ambientes são exceções. Então, mesmo que nós estejamos diante de um ambiente tumultuado e caótico como esse que nós vivemos hoje, nós temos que buscar esse templo interior, esse santuário dentro de nós mesmos. E ele começa principalmente com o nosso processo de mudança da nossa forma de viver.
O mundo exige de nós atenção? Sim, exige. E eu me recordo de uma instrução recebida pelo espírito Joaquim de Aruanda, o nosso querido Kim. Ele é um espírito que fazia um trabalho aqui no Paul Talk, através de um médium, né? O médium, então, através da incorporação, esse espírito se manifestava e dava aula para nós aqui no Paul Talk, lá na sessão de religiões. Espiritualismo ecumênico era o nome da sala. E ele então fazia estudos sobre Bhagavad Gita, sobre Livro dos Espíritos, sobre as cartas de Paulo, e ele era muito divertido, né? Um estudo ao vivo, né? Com o espírito que dava essa instrução. E ele falava assim: a gente dá tanto valor para o mundo de hoje, acreditando que tudo tem que acontecer do jeito que a gente quer. Aí você sai de casa, olha para o relógio, está atrasado, e você fala assim: mas eu devia ter saído há meia hora para chegar no meu trabalho porque eu estou atrasado. Mas eu devia fazer isso e eu não estou conseguindo fazer. E o Kim falava assim: você acha que devia. Tanto não devia como você não foi. Você não está na tua casa agora? Então significa que você não tem tanta importância assim, em termos de contexto existencial para todos nós. Eu devia fazer tal coisa, mas eu fiquei doente. Tanto não devia como não fez. Você não está doente? Então curte a sua doença. Cuida da sua saúde, se recupera e deixa os compromissos que eles podem ser resolvidos em outro tempo. Mas eu devia, tanto não devia como não foi. E essa frase que eu já ouvi há muitos anos, naquela época em que nós participávamos do estudo, que ela ficou muito marcada. Poxa vida, mas eu devia ter feito tal coisa. Tanto não devia como não fez. Então faça a coisa no seu tempo, no seu momento. E mais do que isso, a gente saber controlar essa nossa ansiedade, diante de tudo aquilo que nós fazemos hoje, é mudarmos a nossa rotina. É nós sabermos nos alimentar de um modo diferente. É nós sabermos trabalhar e nos relacionarmos, principalmente com tudo aquilo que é oferecido para nós, em termos de conforto, de comunicação, de tecnologia que existe à nossa volta. Nós aprendemos a nos relacionar com isso de novo. Aprendemos a dormir melhor. Aprendemos a cuidar de nós, do nosso corpo físico e principalmente de nós, como espíritos encarnados que nós somos. O Arnaldo colocou que os dirigentes, não sei por que cargas d'água, dizem que no centro espírita fala-se de evangelho somente, esquecendo do tema cuidar do corpo e da alma. Mas sabe o que acontece, Arnaldo? Essa visão, ela é uma visão muito antiga. E não é algo que a gente pode dizer assim que é culpa dos dirigentes. Eles aprenderam que é assim. Se você vai a uma igreja, se você vai a um centro espírita, para que você vai lá? Você vai lá para rezar, não é? Só que a doutrina espírita abre os nossos olhos mostrando exatamente isso. Você vai lá para rezar pela sua alma, por si mesmo, mas você vai também para valorizar a sua própria encarnação. E isso significa valorizar a encarnação, primeiro, preservar o seu principal instrumento de trabalho. Segundo, cumprir de uma forma saudável e proveitosa todos os compromissos que você assumiu. Compromissos familiares, sociais, profissionais. Então é importante para nós resgatarmos essa visão, para aprendermos a valorizar tudo aquilo que nós temos. Num centro espírita fala sobre alimentação, a partir da visão espírita. Não se fala sobre o aborto na visão espírita? Não se fala sobre ciência na visão espírita? Por que não falar do corpo físico, não falar da alimentação, do sono? Por que não colocarmos psiquiatras, clínicos gerais, nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos, terapeutas ocupacionais, enfim, todos os profissionais da área de saúde, para aprendermos a valorizar o nosso corpo, que é o tempo, porque do contrário, sem corpo físico, o espírito não reencarna. E se ele lidar de uma forma negligente com o seu corpo físico, ele vai ter uma desencarnação precoce. Então essa visão do passado, que infelizmente vem sendo passada, transmitida de geração a geração, precisa ser modificada, para que nós entendamos a importância de nós estarmos aqui e valorizarmos principalmente essa oportunidade, mas nós temos que saber lidar com ela, como diz lá o
Rei Roberto Carlos, é preciso saber viver. E esse preciso saber viver significa assim, eu tenho que saber viver com tudo aquilo que tem à minha volta. Porque eu não pertenço a esse mundo material, eu estou aqui. E estando aqui, eu tenho que valorizar exatamente o motivo de eu ter reencarnado, que é o meu crescimento espiritual. Então, busquemos essa paz interior, modificando inicialmente a nossa rotina. Façamos uma reflexão dos nossos horários, das nossas atividades, das nossas rotinas. Se por acaso nós ficarmos sem conexão na internet, ninguém vai morrer por isso. Se você tiver realmente uma coisa importante para fazer, pagar uma conta bancária, responder um atendimento, faça isso dentro das possibilidades. Aquela expectativa que a gente tem de pessoas viciadas em internet, pessoas viciadas em WhatsApp, pessoas viciadas em Facebook, ninguém mais tem paz. Por que não? Porque nós criamos esse hábito, essa dependência da tecnologia, por uma questão de carência, de fraqueza. Mas nós precisamos resgatar essa saúde emocional para aprendermos a lidar com isso. A tecnologia para nós é extremamente valiosa, nos proporciona conforto, nos proporciona oportunidade de informação, de comunicação. Nós não podemos transformar aquilo que para nós seria um benefício para algo que é um malefício, algo que é prejudicial. A Didima colocou, cada um deve achar seu ambiente, seu espaço, e principalmente olhando para dentro de si mesmo, né? Exatamente para construirmos aquele nosso templo interior. A Norma colocou para nós, né, a paz não é concedida quando queremos ter o controle de tudo. Ter fé e confiar no Eu Supremo nos ajuda muito, não temos controle absoluto de nada. E você sabe que... tá certo, fraterno. Também amo vocês. Você sabe, ô Norma, que nós temos muitas filosofias hoje que falam sobre formas de nós reencontrarmos esse Eu Supremo. Que a gente pensa assim, não, eu sou espírita, e essa coisa que os budistas falam é uma coisa legal, mas eu prefiro o espiritismo. Complementa uma coisa com a outra, qual é o problema? No budismo valoriza exatamente aquela saúde mental, aquela saúde espiritual. Complemente sua rotina com novas filosofias. A doutrina espírita ela não tem intolerância, ela não é como é que eu posso dizer? Avessa. Ela não é contrária a essas novas ideias. Então eu adoro Seishonoye, eu adoro o budismo, eu adoro praticar yoga, pratique. Isso é extremamente valioso, extremamente saudável. Vai te complementar, vai te fortalecer cada vez mais, vai te ajudar nessa busca interior. Eu adoro fazer meditação, faça. Dê aquele momento para você. Nós temos que dar esse momento para nós. Aquele momento em que você para uma leitura, aquele momento em que você para ouvir uma música, em que você para você caminhar. Você está resgatando aquele espaço que você perdeu para essa tecnologia que não vem sendo utilizada de um modo proveitoso por todos nós. Então essa mensagem diz exatamente isso. Vamos aqui à última passagem de Emmanuel para concluir aqui o nosso trabalho. Refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz, da justiça, do amor e da felicidade reais a que o Senhor te destinou. Porque se nós buscarmos a felicidade fora de nós, ela não nos pertence. Aquele amor fora de nós também não nos pertence. Aquela paz fora de nós, ela vai nos influenciar, mas ela pode acabar a qualquer momento. Aquela justiça também não pertence a nós, nós temos que buscar isso dentro de nós. Porque isso sim faz parte daquele pacote de conquistas pessoais que nós alcançamos e não vamos mais perder. Porque isso nos pertence. Então observemos aquilo que nós vivemos, aquilo que nossa família vive, para podermos resgatar de novo essa paz que nós estamos perdendo cada vez mais. Então, refugiemo-nos em paz, buscando dentro de nós esse templo que nós perdemos. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Então, mais uma vez, o texto que nós lemos é o texto número
número 147. Façam de novo depois essa leitura como lição de casa, que é importante, né, a gente sempre rever, refletir sobre aquilo que nós estudamos, né, porque esse nosso momento, aqui da nossa salinha, né, das 9 às 10 horas, das 9 às 10 e meia, de segunda a quinta-feira, é o nosso refúgio, é o nosso momento de tranquilidade. É o momento em que a gente fala daqueles assuntos que têm uma conotação positiva, tem um propósito de elevação, de reflexão, de harmonia, de construção. Então, pelo menos 1 hora por dia, a gente consegue dedicar o nosso tempo para esse momento de reconstrução interior. Pelo menos para mim é assim. Vir para cá e falar de doutrina e conversar com vocês, participar desse ambiente harmônico que nós conseguimos construir ao longo desse tempo todo, é o nosso refúgio. Mas no momento em que nós desligamos aqui, já começa aquela correria de novo. Eu tenho que sair, eu tenho horário, eu tenho que ligar, eu tenho que falar, eu estou lendo coisas, eu estou me perturbando. Não. Nós temos que pegar isso aqui e estender tanto quanto possível. Fazer com que esse reservatório de energias que nós conquistamos aqui seja utilizado de uma forma sábia, sendo diluído ao longo do nosso dia. E distribuindo a paz onde quer que nós estejamos, guardando isso para nós. E quando chegar no fim do dia, nós voltamos de novo naquele pensamento harmônico em prece, naquele momento de resgate que nós estabelecemos para nós mesmos, cada um sabe, o local, as pessoas, os assuntos. Tudo isso é importante para nós. Então, pessoal, aqui está o nosso recado de hoje. Pois é, Dudu, a gente vai ouvindo, reouvindo, né? Que o nosso mundo hoje, infelizmente, ele é um mundo que seguiu um caminho bastante perturbador. Porque as pessoas simplesmente não se deram conta da importância. A importância de nós vivenciarmos esse aspecto espiritual. O Arnaldo colocou: minha internet caiu e perdi seu comentário, mas vamos lá. Temos um grupo que estuda autoconhecimento, uma busca interior. Recebo críticas de pessoas que dizem que psicologia e autoajuda é coisa de consultório, e quem critica é exatamente aqueles que não querem sair da zona de conforto. Arnaldo, é uma interpretação equivocada que muitos de nós fazemos do objetivo da doutrina espírita. Todo mundo acha que doutrina espírita é você estudar o livro dos espíritos sem entender o leque de opções que ela oferece para nós, a sua abrangência para a preservação, para o fortalecimento, para a reconstrução de cada um de nós. Temos que saber lidar. É claro que se você cria um ambiente de trabalho, um ambiente de estudos, estuda-se e trabalha, mas isso não te impede de criar espaços, de criar ali oportunidades, grupos que proporcionem também esse tipo de atividade. É fundamental nós fazermos uma conciliação de todas as alternativas que nós temos hoje para nos auxiliar espiritualmente dentro das práticas, né, que nós temos vinculadas, afinizadas com a própria doutrina espírita. Então pensemos sempre nisso. Muitas vezes nós não encontramos a concordância de pessoas que fazem parte do nosso ambiente, mas nós podemos agregar isso dentro de nós mesmos. Ele pode não gostar, mas eu gosto. E assim eu vou viver. E se eu puder oferecer alguma contribuição para alguém que esteja interessado, que seja assim. Mas não podemos nos estressar também, nos desgastar por causa disso. Porque se nós queremos essa busca interior e nós ficamos estressados porque o outro não concorda, pronto. Todo o trabalho de busca interior me tornou não aquele indivíduo que faz caminhada, mas aquele caçador voraz. Pois é, tem que ser assim mesmo, aquela coisa bem tranquila, uma